Olá, pessoal, bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta live sobre cenário econômico. Nessa live, nós vamos ter dois assuntos: cenário econômico, que será apresentado por um convidado externo, e benefícios fiscais, que será realizada a apresentação pelo nosso gerente de benefício, Luiz Nunes. Tá ok? Vamos aguardar um minutinho o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos dando as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Só um recadinho: quem tiver alguma pergunta, questionamento, a gente tem na parte superior do Teams o PIR. Aí vocês podem deixar as perguntas ali, as dúvidas, que no decorrer da semana nós vamos providenciar todas as respostas, tá ok? E também seria bem legal vocês indicarem o estado de onde vocês estão falando, para a gente verificar onde nossa live está alcançando, tá bom? Então, vamos lá, Rodrigo Rezende, seja bem-vindo, Rodrigo, à nossa live. Rosa Maria, bom dia, Rosa, seja bem-vinda. Adriana, Priscila, sejam bem-vindos. Ricardo Luiz, de Brasília, Ricardo, seja bem-vindo à nossa live, muito legal. Lucas, Rio de Janeiro, Felipe, Rio de Janeiro, Catarina, bom dia, seja bem-vinda. A Selma, do Rio, seja bem-vinda, Selma. Álvaro também, Edmilson, bom dia para todos. Só lembrando que quem tiver qualquer dúvida, questionamento, coloca no PIR, que é na barra superior do Teams, tá? Que nós vamos responder no decorrer da semana. A gente só está aguardando uns minutinhos o pessoal chegar para a gente iniciar nossas apresentações, tá ok? Então, vamos lá, Tatiana. Bom dia, Tatiana. Fátima. Vanúbia, seja bem-vinda, Vanúbia. Roberto, seja bem-vindo, Roberto. Eduardo também, seja bem-vindo. Wilson Cury, bom dia, Cury. Seja bem-vindo à nossa live. Priscila Monerá. Tadeu, bom dia para todos. Só um minutinho, que o pessoal está chegando. A gente também tem um participante aqui do Rio de Minas, o Edson. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo à nossa live, Edson. Então, a gente tem participantes do Rio de Janeiro, Brasília, Minas, São Paulo. A gente tem também de São Paulo, é o Alexandre. Bom dia, Alexandre. A gente já tem alguns estados falando aí junto com a gente na nossa live. Bom dia para todos. Recife, seja bem-vindo, Robertson, de Recife. Bom dia para você. Muito legal. A gente está tendo um alcance aí de vários estados. Bom dia para todos. Gente, nós vamos iniciar. A gente já deu 4 minutinhos para o pessoal ir chegando, tá ok? Nós vamos iniciar a nossa live. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou coordenadora do nosso comitê de aplicações e vamos fazer uma live sobre cenário econômico com convidado externo e sobre benefícios fiscais. São dois assuntos extremamente interessantes que, com certeza, quem ficar até o final vai conseguir absorver bastante informação legal, tá? Eu vou passar a palavra para o nosso diretor de investimento, Leonardo Dias, que vai fazer a abertura da live para a gente. Leonardo, você está com a palavra. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos pela presença em mais uma live nossa sobre cenário. Começar desejando um ótimo dia a todos. E hoje a gente tomou cuidado de fazer essa live em 2 momentos. A gente vai ter a primeira parte da live, o nosso convidado especial, já vou apresentá-lo, que vai falar de fato sobre cenário econômico, e aí a gente já tem uma novidade nesse modelo que a gente vai abordar o cenário. A segunda parte da live, a gente vai contar com a ajuda do Luiz Nunes, nosso gerente, para falar sobre incentivo fiscal. Todo ano a gente ouve muito falar da questão de como deduzir do imposto de renda, usar o benefício fiscal a seu favor, e nada melhor do que fazer neste momento, agora no início de dezembro, ou seja, um mês inteiro pela frente para poder, de fato, caso quem queira, aplicar ao seu planejamento financeiro ainda no exercício de 2023. Bom, para quem não me conhece ou para quem não teve a oportunidade, como disse a Ana, eu sou o diretor de investimentos aqui do Serpros, assumi em outubro de 2023, ou seja, ainda recente, e para mais uma live, fico muito contente em poder realizar para vocês essa live falando de cenário.
Na última live, a gente trouxe um profissional de mercado, um economista que é, né, nosso parceiro. Para esta live de hoje, a gente tem já um modelo um pouquinho diferente, que eu acho que vai ser muito interessante. Nós convidamos o Diego Martins Silva. O Diego, fazendo uma breve apresentação dele, ele é formado em Ciências Econômicas pela UNB, Universidade de Brasília. Ele tem mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atuou como pesquisador na GUT Frankfurt, onde ele ficou lá, né, algum tempo fazendo um trabalho de pesquisa sobre corrida bancária, e aqui no Brasil ele trabalhou em entidades extremamente relevantes para o nosso segmento, como Funpresp, Funcef, e atualmente, hoje, ele ocupa a gerência de macroalocação e, ele ocupa o cargo de head de análise macroeconômica da Petrus. E nossa novidade é essa, é trazer uma pessoa também do segmento de fundo de pensão, também do segmento institucional, que conhece o nosso mundo, conhece a nossa realidade, e hoje, ele como responsável pela área macroeconômica, ele vai poder trazer a visão do que um fundo de pensão tão relevante como a Petrus está observando do ponto de vista de cenário macroeconômico, o próximo ano, o que a gente pode esperar. Diego, seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar da nossa live. Diego. Tá ótimo. Bom dia, Léo, bom dia, Ana, bom dia, equipe Serpros. Quero começar agradecendo, né, em nome da Petrus. Gostaria de agradecer esse convite que a Serpros fez para a gente estar aqui participando desse webinar. Acho que qualquer tipo de interação entre fundos de pensão, né, é sempre enriquecedor. Eu acho que aumenta a chance aí da gente ter um segmento mais forte, um segmento mais resiliente para todos os nossos participantes. Então, entendo que é louvável essa iniciativa da Serpros e agradeço pelo convite, né? Pessoalmente, agradeço a Petrus por ter me liberado para estar aqui. Acho que é sempre um prazer conversar com outros profissionais de fundo de pensão, principalmente quando tem amigos envolvidos. Eu acho que é sempre uma alegria estar aqui dividindo as discussões ou o dia a dia nosso, né? Então, acho que pegando o gancho aí do diretor Leonardo, né? Ele comentou que vocês tiveram a live com um profissional de corretora, profissional de bancos, né? Via de regra, eles sempre estão olhando ali o T mais um, né? Aquele um período à frente, né? O que vai acontecer aqui nas próximas semanas, no próximo mês ou até o final do ano, né? Acho que nós, como profissionais de fundo de pensão, né? A gente sempre tenta olhar alguns períodos à frente, né? Então a gente olha ali um ano à frente, 2 anos à frente, e quando a gente está na época de política de investimentos, que eu acredito que a grande maioria das fundações aí do país deve estar discutindo exatamente agora política de investimentos nas diretorias executivas, nos conselhos deliberativos, a cabeça é sempre pensar ali no próximo quinquênio, né, nos próximos 5 anos. Então, aqui durante a minha breve explanação, eu vou tentar pular um pouquinho esse mais curto prazo e passar ali para o longo prazo, né? Vou tentar fugir um pouco daquelas discussõezinhas, né? De o BC corta 50, vai cortar a Selic para 11,75, para 11,50. Vou tentar fugir um pouquinho dessa discussão e discutir onde que ele vai parar e em que momento ele vai parar. Pensando lá fora, lá nos Estados Unidos, uma discussão parecida, a gente tem o Banco Central americano, ao invés de discutir se eles vão aumentar os juros agora na reunião da próxima semana, da semana que vem, eu vou tentar discutir onde que a taxa de juros vai terminar, quando o ciclo de alta e de queda de juros terminar, né? Então, onde que a gente vai estar daqui a 3, 4, 5 anos? Basicamente, eu acho que é isso que eu vou tentar aqui trazer para vocês. E aí, se talvez eu fosse resumir, né, a minha explanação aqui, minha conversa com vocês, em um único tema, né, pensando, sei, um tema de redação do Enem, né, se a gente fosse pensar em uma frase de efeito, eu acho que minha apresentação aqui poderia ser resumida em busca de um novo equilíbrio econômico, né? Parece um pouco clichê, mas a gente saiu de um equilíbrio que estava bem consolidado desde a crise financeira de 2008. Com a pandemia, a economia se mexeu e a gente ainda não
chegou num novo equilíbrio, né? A gente ainda está em busca desse equilíbrio e a gente tem que aprender, eu acho que o que os fundos de pensão, como a Petros e como a Serpos, certamente discutem, é como que a gente navega até a economia chegar nesse novo equilíbrio, né? Então, tentar fazer um exercício lá do passado até o presente, né? Acho que pós-crise financeira de 2008, o Brasil, o mundo, né, mergulhou em alguns anos de taxa de juros zero nos Estados Unidos, taxa de juros negativa no Japão, taxa de juros negativa na zona do euro e vários outros países, né? Austrália, Nova Zelândia, todos os países meio que adotaram taxa de juros extremamente baixa, né? Isso aconteceu lá no finalzinho de 2008, quando eclodiu a crise financeira de 2008, no mandato do Ben Bernanke, né, prêmio Nobel, foi presidente do Banco Central americano, e terminou esse ciclo meio que de queda, foi terminando ali até o mandato do Jerome Powell, que é o atual presidente do Banco Central americano, né? Nesse período, eu vou pegar ali de 2009 até 2019, até antes da pandemia, a inflação média dos Estados Unidos estava sendo algo em torno de 1,8%, né, ao ano, né, abaixo da meta oficial de inflação deles, que é de 2%. A Bolsa Americana, nesse período, estava rendendo ou rentabilizando cerca de quase 16% por ano. O mercado de trabalho americano tinha saído ali dos patamares não tão altos, mas patamares menos saudáveis, né, de 5, 6%, chegou ao menor patamar de 3,5%, né? Então era esse equilíbrio, era isso que a gente estava vivendo nessa década entre de 2010 a 2019. Quando veio a pandemia, acho que tudo mudou. A cadeia global de produção sofreu um choque, as pessoas sofreram choques, e o governo, né, do mundo inteiro teve que agir com estímulos fiscais à vontade, né? Isso, de novo, Estados Unidos, Europa e Brasil, inclusive, né? Esses estímulos, essa movimentação, essa resposta à pandemia acabou provocando o momento que a gente está hoje na conjuntura econômica, que é um momento que a gente tem inflação elevada no mundo inteiro, que a gente tem taxa de juros elevada no mundo inteiro, mas a gente ainda tem uma atividade resiliente, a gente ainda tem uma atividade forte ao redor do mundo, talvez com salvas exceções, como a China, zona do euro, que está um pouco cambaleando, mas eu acho que, no geral, a gente tem uma economia bem saudável no mundo. E aí a pergunta que eu me faço, ou pelo menos a pergunta que eu me fiz, né, quando a gente começou a discutir política de investimento, esse é o novo normal? É isso que a gente vai ter daqui para frente? E a resposta é que não. Assim, a gente tem uma taxa de juros americana hoje, está ali entre 5,25 a 5,50. A gente já está com essa taxa desde julho desse ano. Então, mais ou menos uns 5 meses, os dirigentes do Fed, né, do Federal Reserve, estão prometendo que vão ficar com essa taxa nesse patamar por bastante tempo. E aí, quais são os efeitos disso, né? A gente viu uma inflação americana saindo de 9% lá no comecinho do ano, medida ali pelo CPI, que é o equivalente ao IPCA aqui do Brasil. Hoje, na última leitura, a gente teve uma inflação americana em 3,2%, então saiu de 9%, veio para 3,2%. A taxa de desemprego, a gente estava na menor taxa histórica, em 3,4% lá em maio desse ano, né? 3,4% da população americana estava desempregada. Esse número já vem subindo devagarzinho. Devagarzinho, na última leitura, esse número foi para 3,9%. Sexta-feira agora a gente tem a divulgação do payroll, da taxa de desemprego americana, e a gente deve alcançar uma taxa de 4% de desemprego. Eu sei que os números parecem serem muito bons, né, quando a gente compara com o Brasil, mas para a economia americana eu acho que é um movimento acentuado, né, se sair de 3,4% para 4%, né? O que eu quero dizer? A taxa de juros hoje americana é restritiva, é contracionista, está impactando na economia americana. Então, se ficar desse jeito, em algum momento a gente vai ter uma recessão muito severa nos Estados Unidos. Tenho certeza que o Fed monitora isso, né? O Banco Central americano monitora isso, a gente tem economistas do mundo inteiro discutindo isso. Então, em algum momento, a gente vai começar a procurar uma taxa de juros mais baixa. E é esse ponto que eu acho que
economista de fundo de pensão tem que gastar tempo, né? Qual que vai ser o novo ponto de equilíbrio, onde que a economia, onde que a taxa de juros americana vai chegar. Eu particularmente estimo ali uma taxa de juros entre 2,5% a 3%. A gente tenta ali replicar um modelo até do próprio Fed de Nova York, onde eles estimam a taxa de juros natural ou neutra da economia americana. A gente tenta replicar esses estudos, a gente chega num número muito parecido, que é justamente esse patamar de 2,5% a 3%. Hoje a gente está em 5,50%, a gente tem que descer até 2,5% e 3%. E aí eu quero, vou até pedir licença compartilhar a minha tela aqui, porque justamente para a gente ver como é que a gente tem, como é que é esse ciclo, né? Se a gente já vivenciou isso, né? Um ciclo de queda de juros tão acentuada no mundo, né? E aí eu trouxe esse gráfico, ele vem ali desde final de 2000, dos anos 2000 até hoje, né? Até outubro de 2023 é a última data, e a gente vê que a gente teve 3 ciclos de queda de juros acentuadas no mercado norte-americano. Estados Unidos é essa linha preta, mas eu trouxe outros países mais para ilustrar, né? Para ver que o movimento que acontece nos Estados Unidos se reflete em várias outras economias. E é por isso que todo e qualquer economista que discute cenário macroeconômico, tendo sediado no Brasil, no Chile, na Colômbia ou na China, a gente sempre tem que discutir Estados Unidos justamente por isso, né? Porque os Estados Unidos acaba liderando um pouco o movimento de preço de ativos no mundo inteiro, né? E aí vocês veem, né? A gente teve um ciclo forte de queda de juros lá no começo dos anos 2000, quando a gente resolveu a bolha das dot-coins, né, dos sites que estavam surgindo naquela época, o advento da internet, popularização, né, da internet. Depois a gente teve um grande ciclo também de queda de juros pós-crise financeira de 2008, e aí a gente entrou nesse equilíbrio que eu estava falando com vocês mais cedo, e depois a gente teve uma queda de juros já no final ali de 2019, como resposta da pandemia, né? Acho que todas essas ciclos de queda, todos envolveram uma resposta, ou todos envolveram uma crise ou uma recessão. Agora, a gente está com uma taxa de juros extremamente elevada. A gente teve a maior velocidade de ajuste de juros, né? A gente saiu de 0 para 5,50 no horizonte de 1 ano e meio, mais ou menos. Quando a gente recuar, quando a gente trazer essa taxa de juros, a gente tem que olhar 2 coisas, né? A economia americana vai estar em recessão, assim como teve nos anos 2000, nos anos de 2008, ou durante a pandemia, ou não. Ou vai ser uma desaceleração da atividade saudável. Por que que eu faço essa pergunta, né? Por que que eu acho que é interessante a gente perguntar isso? É porque ciclos de baixa de taxa de juros, eles sempre beneficiam ativos ou investimentos em renda fixa. Então, para fundos de pensão, quando você tem essa redução da taxa de juros, via de regra, fundo de pensão performa bem, né? O que não pode é ficar parado no zero. A última década foi difícil para fundos de pensão em geral, justamente por causa disso, né? A gente tinha baixas taxas de juros no mundo. Então, você está com uma taxa de juros alta agora, vai cair um pouco, tende a ser um momento bom para ativos de renda fixa. E para ativos de renda variável? Aí depende muito. Acho que se a taxa de juros reduz de uma forma saudável, sem provocar recessão, mantendo o consumo das famílias constante, a gente tem tudo para a Bolsa de Valores no mundo, e aí, de novo, não é nenhum caso específico, né? No mundo, performar bem. Então, o S&P lá nos Estados Unidos, DAX, que é a Bolsa de Valores alemã, Bolsas de Valores de Portugal, França, e também aqui para a Bolsa de Valores brasileira. E agora, e se não acontecer isso? E se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos? Aí o jogo muda. Porque com uma recessão, eu acho que as famílias tendem a ficar mais preocupadas, empreendedores tendem a segurar seus investimentos, suas ideias de empreendedorismo, e isso faz ali o valuation até das empresas performarem menos, né? Menos consumo, menos lucro, menos variação ou menos preço para as empresas, né? Então, é um pouquinho ruim. Então, a gente tem que monitorar isso, né? Como que vai ser a atividade norte-americana nos próximos 5 anos, né? A princípio, no cenário base, é que a gente vai ter uma desaceleração suave, é o que alguns economistas de mercado chamam de pouso suave. Nunca aconteceu na história, mas eu tendo a acreditar que dessa vez pode ser que aconteça só uma pequena recessão, e aí, se eu tiver certo,
bom para renda fixa, bom para renda variável. Se eu tiver errado, bom para renda fixa, horrível para renda variável, né? Esse é um risco. O segundo risco, quando eu penso em internacional e quando eu discuto essa questão de busca de novo equilíbrio, é uma discussão lá no outro lado do mundo, né? É a China. A China, eu acho que entre 2010 a 2019, cresceu 9% ao ano. Antes disso, lá dos anos 2000 até 2010, acho que quem já estava no mercado naquela época, era costumeiro escutar a China crescendo 12%, 13%, 11%. Daqui para frente, esse ano, a China deve crescer uns 5,3%, mais ou menos. Daqui para frente, pensando no próximo quinquênio, a gente está estimando um crescimento chinês de 4%, 4%, 4,5%. Patamar muito mais baixo do que a gente viu nas décadas passadas. Por que isso? Porque a China também está em busca de um novo equilíbrio. Acho que a economia chinesa cresceu bastante baseado no setor imobiliário, baseado na urbanização das suas cidades, né? As famílias saindo ali, isso é um pouco mais antigo, né? Desde a década de 70, mas saindo um pouco ali do campo, indo para a cidade, e também baseado no setor imobiliário, que eu já tinha comentado, né? Esse modelo meio que já esgotou. O que o governo chinês está fazendo, né? O governo chinês está procurando novas fontes de crescimento. Então a gente está vendo, aí, eu acho que agora na economia brasileira, que a gente já está vendo vários carros chineses, né, andando pela rua, carros elétricos. Isso é justamente ali um incentivo, um estímulo que o governo chinês está fazendo para tentar segurar o seu crescimento do seu país. Isso, obviamente, é uma tecnologia nova, é uma forma nova de se crescer. Como na política de contratação e remuneração da diretora executiva, é responsabilidade do CERF garantir que o diretor... Acho que... E o que a gente teve, né? Então, a gente deve ter um crescimento menor da China. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Como é que vão ser os próximos anos com os Estados Unidos reduzindo os juros e China crescendo um pouquinho menos, né? Eu acho que essas são as perguntas que a gente faz aqui no mundo de fundo de pensão, né? Ô, Diego, e aproveitar até a nossa pausa, Uhum. quando a gente pensa nesse novo cenário chinês, e aí saindo um pouco, inclusive, do que a gente tinha programado, mas é que a conversa é muito boa. Quando a gente pensa nesse mercado chinês, ela como, claro, um dos propulsores, a gente sempre ouve muito a relevância, né, desse mercado emergente, e o Brasil, nós, brasileiros, nós, Brasil, emergentes. Como é que fica essa correlação? Porque a China, ela, como você falou, né, ela sai do campo, ela vai para esse momento industrializado, ela vira um propulsor econômico, mas ela ainda é um emergente, ela não tem a solidez de zona do euro e Estados Unidos. E essa correlação com o Brasil, como é que fica isso, né, daqui para frente? Exatamente, eu acho que é uma excelente pergunta, porque assim, a gente falou dos nossos dois principais parceiros comerciais, né? Estados Unidos e China, né? Estados Unidos com risco de ter recessão, China crescendo menos, como é que isso impacta aqui no Brasil? Assim, é uma pergunta bem difícil, e eu acho que o que reflete nas minhas estimações, ou nos meus pensamentos aqui, nas minhas discussões econômicas, é que talvez a gente vai ter um crescimento brasileiro nos próximos anos um pouco menor do que a gente estava acostumado. Acho que quando a gente pega os anos 2000, de 2000 a 2010, né, mais ou menos, o Brasil cresceu bem, cresceu muito, inclusive, né? O nosso crescimento naquela época foi em torno de 5% ao ano, 4,5%, 5%. A gente terminou 2011, né, 2010, se eu não me engano, com um crescimento de 7,5%. Foi uma década extremamente benéfica, muito influenciada ali pelo crescimento forte chinês. Década de 2010 a 2019, nosso crescimento foi um pouquinho menor, porque a gente teve alguns percalços no meio do caminho, mas ainda assim a gente teve um certo crescimento, né? Como é que vai ser daqui para frente, né, com essa China crescendo um pouco menos? Eu acho que o crescimento médio do Brasil vai ser menor. A gente não deve assistir mais um crescimento, salvo alguns anos, né, obviamente. Agora, em 2023, a gente deve ter um crescimento do PIB em torno de 2,8%, mas quando a gente pensa nos próximos 5, 10 anos, eu já vejo um crescimento muito mais próximo de 2 do que de 3. Então, é menos crescimento, né? E aí, como é que a gente faz em relação a isso, né? Como é que a gente vive crescendo menos? E aí, eu acho que a mesma provocação que eu fiz para os Estados Unidos e para a China, né, essa questão de busca de um novo equilíbrio, o Brasil também precisa ter essa reflexão.
qual é meu novo equilíbrio econômico para os próximos 5, 10, 15 anos. E aí, aqui no Brasil, a gente tem dois temas relevantes, né? O primeiro é o equilíbrio fiscal. A gente teve a aprovação do novo marco fiscal esse ano pelo Congresso, vai começar a vigorar, é uma discussão extremamente relevante e é um avanço do que a gente discutiu nos últimos 20 anos. Acho que no começo dos anos 2000, a gente tinha aquela meta de superávit primário, né? O governo sempre buscava gerar um superávit, e aí, só para tirar um pouco a economia e explicar para todos os participantes, né? Essa meta de superávit é: o governo arrecada 100, o governo gasta 98, meu superávit, meu resultado fiscal é 2. Os números são exemplos, obviamente, né? Então, o governo, no começo do milênio, né, vinha buscando essa meta desse número. Eu quero 2005 eu quero 2, 2007 eu quero 3, 2010 eu quero 4. Depois, a partir de 2016, o Congresso aprovou um novo marco fiscal, né, que era aquele teto de gastos, né? O gasto governamental não aumenta em termos reais, vai ser sempre crescer zero, né? Só cresce pela inflação. Essa regra, ela tinha o benefício de dar previsibilidade em termos de trajetória de dívida PIB, mas dificultava um pouco em acomodar todos os anseios da população política, da população brasileira, né, os anseios políticos da população brasileira, e também tentar meio que mudar um pouquinho a direção em casos que a gente tem um excesso de arrecadação muito grande, que foi ano passado, né? A gente arrecadou muito dinheiro, ou em anos com menos arrecadação. Então, assim, não era um sistema perfeito. O que a gente está propondo hoje, né? É justamente unindo os melhores características de cada uma dessas regras anteriores, tanto da meta de superávit primário quanto do teto de gasto. Então, acho que o Congresso, a ministra Haddad, discutiu bastante esse tema ao longo desse ano, chegaram no consenso, e agora, para os próximos anos, o que a gente espera é que essa regra, de fato, faça valer, né? Que a gente tenha a previsibilidade dos nossos gastos públicos. Por que isso é importante? De novo, a gente tem que pensar sempre na cabeça ali do investidor, do empreendedor e do consumidor, né? Que somos nós, né? Eu acho que uma economia mais previsível, a gente consegue investir melhor, a gente consegue abrir um negócio melhor e a gente consegue consumir, sabendo que mês que vem, ano que vem, a gente ainda vai ter o nosso emprego garantido. Então, é uma discussão extremamente importante. Eu acho que o Brasil está indo para essa discussão. E eu acho que é uma discussão benéfica e me parece ser um equilíbrio melhor do que a gente teve no passado recente. O segundo ponto. E aí, aproveitando, então, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está olhando o Brasil, falando de Brasil, o quanto que isso fala também, pensando, esse equilíbrio ele vai passar por meta de inflação, ele vai passar por um crescimento menor, porque eu tenho uma base muito mais sólida e, consequentemente, eu consigo ter uma inflação menor, ou, na sua visão, essa inflação, ela é cíclica, ela tem assim, ela tem começo, meio e fim muito curtos, são eventos isolados. Como é que você enxerga isso? Excelente, né? Qual que é o nosso novo equilíbrio inflacionário, né? A gente sofreu muito pela inflação lá fora. Nossa inflação ano passado, acho que há 2 anos já, o Banco Central não consegue manter a inflação dentro da meta. Esse ano, provavelmente, a gente vai conseguir. Então, um pouco do efeito, a gente teve a taxa de juros extremamente elevada por muito tempo. Isso está fazendo um efeito na economia brasileira agora. Então, a gente conseguiu sair de uma inflação de 11%, 10 e pouco por cento do ano passado, ano retrasado, ano passado. A gente deve ter uma inflação agora na casa de 4,6%. Então, a gente conseguiu quebrar um pouco a dinâmica inflacionária aqui no Brasil. Óbvio que nem se compara com aquela dinâmica da década de 80, né? Quem tem mais tempo de mercado, longe disso. Mas a gente conseguiu sair do 10, vir aqui para o 4. E para frente, eu acho que a gente deve conseguir ter uma inflação mais próxima da meta oficial, definida ali pelo Conselho Monetário Nacional, né? Que é a equipe definida ali pelo ministro Haddad, ministra Tebet e pelo presidente do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto. A meta de inflação é 3%. Eu acredito que a gente deve ficar ali em torno de 3,75%, né? Um pouco acima da meta de inflação. Por que eu não acredito muito na meta, né? A meta é extremamente desafiadora
E assim, a gente tem, acho que é tudo questão de escolhas, né? Acho que a gente está numa situação que às vezes você abre um pouco mão da meta inflacionária para ter um pouco mais de crescimento. Como eu acabei de falar, que eu não espero muito crescimento econômico, né, nos próximos anos, devido à China, devido a uma saturação até do modelo de crescimento brasileiro também, eu acho que é natural que os governantes e a população brasileira escolham um pouquinho mais de inflação para ter um pouquinho mais de atividade. Eu acho que essa discussão sempre vai estar viva nesse governo, no próximo governo, nos próximos 15 anos. E aí é por isso que eu acho que a gente sempre vai ter um deltazinho em relação à meta de inflação. Isso não é ruim, nem é bom. Fora de juízo de valor. Acho que como trabalho de economista, o que eu tenho que traçar é onde que vai estar as coisas, né? Onde que os parâmetros da nossa economia brasileira vão estar. Nossa taxa de juros, como eu até dei agora um pequeno briefing, né? Ficou alta por muito tempo. Também isso não é um equilíbrio, né? A gente tem que buscar um novo equilíbrio com uma taxa de juros um pouquinho menor. Eu acredito que a taxa deve estacionar ali perto dos 8,5%, né? O que o mercado se questiona hoje, que eu acho que vocês tiveram essa discussão nas lives passadas, é se esse patamar vai ser atingido em 2024 ou somente em 2025. Para mim, eu acho que uma vez que a gente adotou esse caminho da convergência, a convergência deve seguir sem interrupções, então até imagino que a gente vai chegar aí no nosso novo equilíbrio mais cedo do que corretoras, bancos e economistas em geral vêm discutindo. E aí, de novo, a mesma coisa que vale para os Estados Unidos, né? Um ano de queda de taxa de juros tendem a ser benéfico para carteiras de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, isso se a gente não tiver nenhuma recessão econômica, né? E aí eu acho que só para fechar essa parte doméstica, né, e até para fechar minha explanação aqui, eu acho que um terceiro ponto que o Brasil tem andado bem e vai levar a gente para um novo equilíbrio, para um equilíbrio melhor do que a gente tem hoje, é o nosso setor externo. E aí, até fazendo um pouco de paralelo aqui com o patrocinador da Petros, né, ou o segmento que eu estou inserido, né, a produção de petróleo do Brasil vem crescendo aí ano após ano, né? A gente já está produzindo aí cerca de 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Expectativa é que nos próximos anos a gente ultrapasse a marca de 4 milhões de barris de petróleo por dia, 5 milhões de barris de petróleo por dia. Semana passada a gente teve ali conversas já com membros da OPEP+, para o Brasil, né, entrar nesse grupo, e aí sempre vale o disclaimer que tem a OPEP e tem a OPEP+, né? A gente está aqui no OPEP+, que são os países mais influentes nesse setor de óleo, de óleo, né? Então o Brasil deve fazer parte dessa discussão e deve ser uma potência na produção de petróleo. O que se impacta para você, Diego, e para participantes em geral, né? Impacta que o nosso comércio, nossa balança comercial vai ser muito mais saudável nos próximos anos. A gente vai exportar mais. Exportando mais, a gente tem a vantagem do nosso câmbio ficar um tanto quanto mais apreciado, né? Relembrando o passado de novo, né? Relembrando o finalzinho ali dos anos 2000, começo da década de 2010, a gente tinha um comércio muito abundante com a China, né? A gente exportava muita soja, muitos grãos, muito minério. Isso acabou apreciando o nosso dólar, né? Quem não lembra do dólar a 1,50, 1,60? Era uma maravilha. Então, assim, o petróleo pode ajudar o nosso câmbio a apreciar, né? A sair desse patamar de 5 que a gente está nos últimos anos, vir para algo mais próximo de 4. Acho que 1, 2 é um sonho, tá? Eu não espero isso, mas algo mais próximo de 4 eu acho que é viável a gente pensar como um novo equilíbrio brasileiro. E aí, além disso, né, a gente ainda tem as reformas que estão sendo discutidas pelo Congresso, que também devem melhorar a produtividade da nossa economia, né? A gente tem a reforma da tributária, que agora está lá no Senado, tem todo o potencial aí de melhorar a economia brasileira. Mas assim, para não me delongar, eu acho que o mundo está andando, o mundo está buscando um novo equilíbrio, o Brasil está inserido nessa busca de um novo equilíbrio, mas assim, ao contrário de China, talvez ao contrário de Estados Unidos, eu acho que o equilíbrio que o Brasil está perseguindo é um equilíbrio saudável, um equilíbrio melhor do que a gente tinha no passado. Eu acho que a gente deve crescer um pouquinho mais do que a década passada, mas muito menos do que a gente cresceu nos anos 2000. Mas ainda assim, a gente deve ter uma inflaçãozinha um pouco menor, uma atividade um pouquinho menor, mas juros menor e um câmbio mais apreciado. Então, assim, eu vejo próximo quinquênio, acho que eu sou um comprador de Brasil.
mas eu acho que era isso que a gente discute lá na Petros, era isso que eu queria dividir aqui com meus colegas aqui de profissão. Poxa, obrigado, Diego. Obrigado. É uma ótima discussão. Infelizmente, a gente não tem tempo, senão eu gostaria de me alongar aqui, te fazer mais várias perguntas, porém, infelizmente, a gente, né, por uma questão de horário, não tem como. Uma ótima visão, trouxe uma reflexão interessante, né, o que esperar para o próximo quinquênio, inclusive já adiantando que a nossa próxima live vai abordar a política de investimentos, adiantando aqui em primeiríssima mão já o tema da nossa próxima live. E muito, né, que bom que você trouxe uma visão de um grande fundo de pensão do nosso país para poder corroborar também, é importante, né? E o Serpros, como é que o Serpros está enxergando tudo isso? Eu diria que a gente está muito em linha. A gente tem aqui uma visão positiva, uma visão de, claro, né, alinhar muito bem o que a gente vai propor, mas olhando o risco, olhando o mercado externo, olhando o Brasil, mas com viés bastante positivo. Então, Diego, mais uma vez só te agradecer pela sua participação. As perguntas depois, quando, né, elas virão e serão respondidas. Nos casos das perguntas referente à parte de investimentos, de cenário, essa parte apresentada pelo Diego vai ser repassada diretamente a ele, e aí as respostas serão dadas pelo nosso palestrante. Diego, mais uma vez, muito obrigado.